Olá, meu nome é Lúcio. Hoje apresento o artigo chamado Mapeamento de hortas urbanas comunitárias no município de São Paulo. Uma análise na perspectiva do nexo e da insegurança alimentar. O estudo investiga a distribuição dessas hortas comunitárias dentro da urbe e a sua relação com a insegurança alimentar e o potencial da abordagem do nexo água, energia, alimentos, bem como a sua correlação com os chamados desertos alimentares. Esse trabalho ele foi desenvolvido em colaboração com a minha orientadora, a professora doutora Renata Ferraz de Toledo. Bom, começando. As grandes metrópoles brasileiras, como São Paulo, enfrentam desafios históricos no que tange à inclusão social e à garantia do direito à cidade. Nas periferias, essas desigualdades elas se intensificam, principalmente em um pior acesso a serviços públicos, infraestrutura urbana e oportunidades de emprego. Esses desafios eles se manifestam de forma mais explícita nas regiões periféricas e de maior vulnerabilidade social, onde se concentram os piores índices de acesso a serviços públicos, infraestrutura urbana e empregabilidade. Nessa conjuntura de precariedade, a insegurança alimentar e nutricional emerge como questão central. Bom, e aí o que vem? Vem que, conforme os dados da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, CAISAN, de 2018, tem uma relação inversamente proporcional entre o tamanho da população de uma cidade e a quantidade de estabelecimentos comerciais que conseguem disponibilizar alimentos frescos in natura. O que significa? Que quanto maior a cidade, quanto maior a densidade populacional, menos acesso a alimentos saudáveis a população tem. E daí vem a expressão deserto alimentar, que ela se difundiu no início na Escócia, nos anos 90, se referindo justamente a essas áreas urbanas densamente povoadas, onde a população tem pouco acesso a alimentos saudáveis. No contexto paulistano, esse fenômeno se manifesta principalmente nas periferias, caracterizadas por escassez de estabelecimentos comerciais que oferecem produtos in natura e que têm alta densidade populacional. Diante desse cenário, a gente tem a agricultura urbana como uma estratégia que pode ser promissora. As hortas urbanas, principalmente as comunitárias, elas representam não só uma fonte de alimentos, mas também uma ferramenta para a inclusão social, educação ambiental e geração de renda. Diferente da agricultura rural, a agricultura urbana ela geralmente ocupa áreas pequenas e pode ser desenvolvida em espaços públicos ou privados, e muitas vezes representa uma fonte de renda complementar para os produtores. E daí a gente entra na abordagem nexo, que é a aplicação dessa abordagem junto às hortas urbanas. O que acontece? Tradicionalmente, esses três recursos, no caso água, energia e alimentos, eles são geridos de forma setorial, ou seja, fragmentada. E daí isso resulta em ineficiências e em externalidades negativas. Ou seja, um setor não conversa com o outro. O conceito do nexo ele propõe uma visão integrada, ou seja, ele reconhece que a segurança hídrica, energética e alimentar elas são interconectadas. E, no contexto das hortas urbanas, isso significa buscar sinergias, ou seja, como, por exemplo, usar as águas cinzas, o aproveitamento de biomassa tanto para energia quanto para adubo, a redução da logística de transporte de alimentos. E daí, essa pesquisa ela foi guiada por três questões centrais. Onde que estão localizadas essas hortas comunitárias de São Paulo, se elas estão ou não nessas regiões de maior vulnerabilidade e insegurança alimentar, e se elas e como podem se beneficiar, ou se elas podem se beneficiar da abordagem nexo. O objetivo principal foi mapear essas hortas comunitárias no município e com foco especial nessas áreas de vulnerabilidade social
e nas zonas especiais de interesse social, as ZEIs, analisar sob a perspectiva do nexo e da segurança alimentar. Qual foi o método utilizado? Foi realizado um estudo de caso na cidade de São Paulo, pegando dados secundários das plataformas GeoSampa e Sampa Mais Rural, que fornecem informação sobre a localização das hortas, das favelas e das ZEIs. E com o software QGIS foram sobrepostas essas camadas da localização das hortas comunitárias, das favelas e das ZEIs. A análise foi interpretativa e crítica, considerando tanto a objetividade dos dados espaciais quanto a subjetividade dos contextos sociais envolvidos. Bom, o que resultou disso? Foram encontradas 152 hortas urbanas em espaços públicos na cidade de São Paulo. Foi observado que essas hortas elas estão presentes em todas as regiões da cidade, mas com uma concentração significativa nas regiões periféricas e de maior vulnerabilidade. As regiões extremo norte e extremo sul são majoritariamente de áreas de preservação ambiental e, logicamente, apresentam menos unidades produtivas. Destas 152 hortas, foram identificadas 114 como hortas comunitárias. Essa categorização é importante porque as hortas comunitárias têm maior potencial para o enfrentamento da insegurança alimentar devido ao caráter coletivo e colaborativo. Ao sobrepor a localização das hortas comunitárias com áreas de favelas e ZEIs, a gente observa que muitas delas estão situadas nesses territórios de alta vulnerabilidade. E muitas hortas, elas estão localizadas dentro ou nas proximidades imediatas dessas áreas de vulnerabilidade. Quando incluímos as hortas em equipamentos públicos, como escolas e unidades de saúde, esse adensamento se torna ainda mais evidente, ou seja, tem mais hortas sobre essas áreas de estudo. Então, significa que essas hortas elas estão estrategicamente localizadas para atender populações em situação de vulnerabilidade. Mas eu acho que talvez nem tanto o seu número, mas a escala pode ser insuficiente para realmente impactar a segurança alimentar dessas comunidades. Ou seja, a gente até tem um número de hortas suficiente, mas a produção delas não é suficiente para causar esse impacto. Bom, existe uma grande diversidade na agricultura urbana, desde quintais produtivos até empreendimentos agrícolas comerciais. As hortas comunitárias, elas têm a característica da produção coletiva, ou seja, ela é focada no autoconsumo, no ativismo e na segurança alimentar. E a comercialização é apenas ocasional, o que limita o potencial de abastecimento numa escala maior, mas também reforça um papel social e educativo. Embora essas hortas elas tenham uma distribuição em relação às áreas de vulnerabilidade, a capacidade de enfrentar a insegurança alimentar é limitada por vários fatores, como eu já estava falando. Volume de produção é geralmente pequeno, dependem principalmente de trabalho voluntário, falta recursos para infraestrutura e capacitação técnica, e a comercialização é basicamente ocasional, então limita o impacto econômico. Por outro lado, essas hortas elas têm um grande potencial para a aplicação da abordagem Nexo, que pode implementar um sistema de reuso de água, compostagem e eficiência energética. Um ponto importante também é o papel dos coletivos ambientais. Essas organizações elas facilitam a mediação entre a comunidade e o poder público, elas estimulam práticas sustentáveis e fortalecem a gestão participativa. E a participação comunitária ela não é só um complemento, mas ela é essencial para o sucesso e para a sustentabilidade dessas hortas. Principalmente mediação de conflitos, principalmente com o poder público,
e eficiência no uso dos recursos. Bom, o que dá para concluir desse estudo? As hortas comunitárias, elas estão presentes em áreas de vulnerabilidade social, também. Tem um potencial para melhorar a segurança alimentar bem significativo, mas é subaproveitado. A abordagem do Nexo, ela oferece oportunidades para otimizar os recursos e para reduzir externalidades. Participação comunitária é fator crítico de sucesso e são necessárias políticas públicas que ampliem e fortaleçam essas iniciativas, integrando a programas de educação ambiental e nutricional. E daí, sendo redundante aqui, com base nesses achados, recomenda-se que políticas públicas integradas que apoiem as hortas existentes e fomentem novas iniciativas, investimento em capacitação técnica e infraestrutura, incorporação dos princípios do Nexo no planejamento urbano, fortalecimento da participação comunitária na gestão desses espaços. E, finalmente, os meus agradecimentos à CAPES pelo apoio financeiro, à minha orientadora pela colaboração e às comunidades das hortas que inspiraram esse trabalho. Muito obrigado.